Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a todos aí na imersão científica. Meu nome é Leonel Rocha, eu sou veterinário, tenho um grande interesse aí, já trabalho há 25 anos com cavidade oral, é, e nos últimos 10 anos aí com cavidade nasal e um pouco menos em laringe. E já uso o laser aí há cerca de 15 anos. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, trabalhei lá, revalidei diploma lá, fiz residência lá, e lá tem os veterinários, todo hospital grande tem um laser cirúrgico. Isso aí já é assim, há 15 anos atrás, quando eu trabalhava lá, isso já era rotina. Então, já tenho o laser cirúrgico na minha rotina há bastante tempo. E é isso que eu quero dividir um pouco aí com vocês, falar das cirurgias da cavidade oral, nasal e cirurgias laríngeas também. Então, a gente vai dividir a nossa conversa aqui em algumas partes aqui, entre cavidade oral, nasal e laringe. Cavidade nasal e laringe a gente vai misturar um pouco aí, porque a gente vai falar bastante da síndrome braquicefálica, que o laser assim, é uma coisa fantástica nessas cirurgias. Bom, vamos lá. Só falando aqui, eu tenho duas clínicas de especialidade, uma em Taubaté e uma em São José dos Campos, e o nosso carro forte é as cirurgias orais e de cavidade nasal e laringe, a nossa rotina é maior, tá? Então vamos lá. Bom, as pessoas sempre perguntam, o que é melhor, é o laser? As pessoas falam, é o bisturi elétrico, é o bisturi, então assim, eu gosto muito do laser, o laser usa na rotina, eu costumo dizer assim, laser cirúrgico é para ficar na bancada, tem que ficar ali o tempo todo, não tem essa, vou pegar o laser e fazer cirurgia, não, o laser está ali o tempo todo e a gente usa literalmente todos os dias, então tem que estar fácil, para você poder usar. Uma das grandes diferenças, esse trabalho mostra isso muito, muito bem, quem quiser estudar um pouco mais a fundo, a comparação aí dessas várias tecnologias. E uma coisa que chama atenção bem, aqui não está falando, é assim, o laser, ele causa aí o dano térmico de até 25 camadas celulares. Bisturi corte frio é cerca de 300. E o bisturi elétrico, putz, esse número vai lá para cima, vai mais de 1.000. Então, o dano térmico é muito grande. Então, a vantagem do laser é menos dano térmico, uma cirurgia com menos edema por conta da vaporização das terminações linfáticas e nervosa, ou seja, menos dor. Então, acaba sendo uma cirurgia mais tranquila aqui no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Cavidade nasal. Eu coloquei aqui, essa foto é uma cirurgia oncológica, isso representa uma grande parte da nossa rotina aqui também, e as braquicefálicas também com o do laser. Então, vamos falar um pouco das cirurgias da cavidade nasal. O que a gente usa na rotina? Para as operculectomias, a gente usa bastante. O cão, ele tem, muitas vezes, dentes ausentes. E esses dentes ausentes podem estar presentes radiograficamente. Eu fiz um estudo que eu juntei 200 animais, desses animais eles estavam clinicamente com algum dente ausente. Eram animais que iam ser castrados, iam passar por uma profilaxia, e aí eu tirei raio-x desses animais para ver o que estava acontecendo. E a surpresa foi assim, foi grande, que algumas raças, como o Shih Tzu, por exemplo, mais de 50% das vezes onde esses dentes estavam ausentes clinicamente, eles estavam presentes radiograficamente. Esses dentes radiograficamente presentes, se eles estavam em uma posição vertical e com o ápice aberto, então, ou seja, animais jovens, eu tinha a possibilidade de fazer com que esse dente crescesse, fazendo uma operculectomia. E o laser vai muito bem para essa cirurgia que a gente faz a remoção ali com o laser dessa gengiva que está, o péculo que está duro, e esse dente pode erupcionar. Nos dentes que estão, que eles estão posicionados horizontalmente, linha do horizonte,
ele não tem indicação de fazer a operculectomia e sim a extração. Desses animais que têm esse dente impactado, e principalmente os braquicefálicos, eles têm uma tendência de formar um cisto dentígero. Então, ele tem que extrair, não tem jeito, extrair, curetar, tá? Isso é comum nesses animais. Então, a gente faz. Se pode fazer a perculectomia, faz. Se já está numa idade avançada, faz a extração. E se já tem um cisto, faz a extração e a curetagem na área para curar esses cistos dentígeros. Vamos lá. Onde mais a gente tá usando na rotina? Nas gengivectomias. É muito comum a raça como boxer e alguns outros animais, ou alguma indução por ciclosporina, por exemplo, alguma medicação, os animais terem uma hiperplasia gengival. E o laser vai muito bem aí. Quando é um animal muito, muito grande, que tem vai ser uma remoção grande, eu faço a remoção inicial com uma lâmina fria e faço o acerto fino com laser, botar o ângulo e tal, de 45 graus, eu faço com um laser esse coisa mais fino depois, tá? Tem esse aspecto aqui imediato, que não é um aspecto muito bonito, mas o aspecto uma semana, 10 dias no retorno, tá muito bonito. Esse é um vídeo que mostra a gengivectomia. Uma das vantagens do laser diodo, a gente não está entrando em mérito aqui de laser, especificamente dos tipos de laser, mas o diodo, ele, para tecido mole, ele vai muito bem, não só pela cicatrização, como ele gosta de tecido pigmentado. Então, para o dente, se você entrar dentro dos padrões aceitáveis ali, de potência e tudo, ele não vai causar um dano do dente. É muito, muito mais difícil você causar um dano térmico com laser num dente de diodo do que num laser de CO2, por exemplo. Esse é um caso que um cachorro de polícia, ele foi sair do camburão e caiu de boca no chão, literalmente, quebrou esse dente com a fratura abaixo da linha da gengiva. Se tratando de um animal de polícia, animal de trabalho, é muito importante eles terem um dente. E esse animal sem o dente é aposentadoria na certa. Então, esse animal veio a mim porque eles achavam que não tinha jeito, o clínico achou que a única opção era a extração do dente, já que foi uma fratura bem abaixo da linha da gengiva. Então, eu passei pelo exame, o pessoal levou, falei, não, eu acho que dá para a gente fazer, vamos planejar de fazer o tratamento de canal, a gente faz uma gengivectomia para aumentar a coroa clínica, coloca uma coroa e esse bicho vai voltar na ativa. E o pessoal muito preocupado, esse pessoal da polícia tem uma aproximação muito grande aí desses animais. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com os animais, os cachorros de polícia, os policiais dos Estados Unidos também. Então, gosto muito de fazer esses casos. É muito interessante aí a relação deles com os treinadores. E o sargento pediu para acompanhar, eu falei, não tem problema, pode acompanhar e tal. Então, a gente fez a cirurgia. Nesse caso aí foi feito com um laser de CO2 e trabalho sob pressão. Estava ali o tempo todo, mas brincadeiras à parte aí. Foi tranquilo ali, o pessoal foi tranquilo. E aí, o que a gente fez? A gente fez a remoção dessa gengiva, aumentou a coroa clínica, justamente para poder cimentar uma coroa metálica ali. E essa coroa metálica vai muito bem, esses animais conseguem trabalhar, morder e realmente ficar bem ativos. Depois teve até uma cerimônia em praça pública que a gente foi homenageado e esse animal trabalhou ainda por muitos anos depois desse procedimento. Esse é um outro caso, assim, bem interessante, que foi feito com o laser de diodo, que a gente consegue fazer literalmente sem anestesia nenhuma. Como que a gente faz isso? A gente começa com
potência muito baixa, então a gente começa lá com meio ou 1 watt, um pouco à distância, e vai literalmente anestesiando a área. E vai paulatinamente aumentando essa potência, isso vai sensibilizando e você consegue fazer literalmente um corte sem anestesia nenhuma. Porque para fazer uma anestesia local, causa muito mais dor do que você fazer isso. Uso de rotina? Não uso de rotina, porque normalmente a gente consegue anestesiar esses animais e esse procedimento demora muito mais, na realidade, do que se você for fazer com ele anestesiado, porque você tem todo esse período aí de sensibilização aí para conseguir fazer uma analgesia desse porte para poder cortar. Mas é possível fazer sim. Então, é uma biópsia, é bem interessante fazer quando a gente não pode ou não quer anestesiar. Nos casos ortodônticos, a gente usa também. Esse caso aqui é lá de Ambelos, eu coloquei aqui porque nessa época eu estava fazendo a residência lá, então participei desse caso. Onde o canino inferior estava causando trauma na região de diastema aqui, entre canino superior e incisivo. Então, o que a gente faz? A gente faz um plano inclinado com laser. Então, faz de uma forma que esse canino inferior ele vai deslizar nesse plano inclinado feito aí com a gengivectomia. E aí o dente volta para localização. Então, uma outra utilidade aí. Remoção do tecido de granulação. Isso acontece nesses animais que começam a gente fala mastigar chiclete, ele fica mastigando assim e acaba criando um tecido de granulação, aquilo irrita e vai crescendo, isso causa um desconforto grande aí. Então, a gente usa o laser também para fazer essa remoção. Muito comum em animal braquicefálico, porque a boca é tudo mais achatada, espremida ali, então acaba criando esses granulomas aí de mastigação que causam um desconforto para esses animais. Tá? A gente usa aí uma potência aí, depende da coloração, depende do tamanho do animal, mas entre 2 e 3 watts, sempre possível trabalho no modo pulsado para evitar aí, um dano térmico, e vai muito bem. Em tese, o que você o ideal seria a gente trabalhar sem formar tecido de carbonização. Então, se você está trabalhando, fazendo ali a aplicação do laser e não está formando tecido de granulação, você sabe que você não está causando um dano térmico. Tá? Um outro caso que a gente usa também são os granulomas de mastigação sublinguais. Então, é muito parecido com aquele outro ali de comissura, só que esse normalmente é causado por uma doença periodontal no primeiro molar inferior, então fica ali irritando a mucosa da língua e acaba formando um tecido, e aí a coisa vai se proliferando ali e tomando uma dimensão grande, os animais ficam aí como se estivesse mascando chiclete. Então, a gente faz a remoção com laser, vai muito bem aí. Se fica uma área muito grande como ficou, nesse rapaz aqui, aí eu prefiro suturar, nem sempre tem que suturar, mas nesse caso aqui eu me sinto mais confortável suturando por conta de dar uma proteção maior ali para a artéria lingual, por exemplo, que é bem grande. Bom, e nas cirurgias oncológicas, assim, a gente tem uma rotina grande nisso, e o laser ajuda bastante principalmente as cirurgias maiores, deixar mais confortável para fazer essas cirurgias maiores. Então, a gente usa para homeostasia, ablação, tá, dessas neoformações, muitas vezes você faz aí a remoção com uma tesoura, depois faz a cauterização. Esse caso aqui é o CO2. A maioria das cirurgias aqui esse caso foi feito lá na residência também, são cirurgias feitas com diodo, que é o que eu estou usando na rotina diária agora.
Então, a gente planeja as cirurgias fazendo marcações ali onde vai ser cortado, porque depois que você começa a cortar, você pode perder a referência. Então, é interessante marcar para a gente ver aonde que a gente vai cortar. Na filmagem, muitas vezes, essa luz acaba dando uma estourada aí, mas a gente consegue ver bem isso. O cirurgião consegue ver bem isso aí na cirurgia efetiva depois. Então, essa é basicamente a demarcação da margem cirúrgica. Então, esse é um caso aqui que a gente fez, e eu sempre mostro esse caso porque, assim, o laser ajuda a gente a fazer uma cirurgia mais confortável. Ah, se eu tiver uma cirurgia, um laser, vou fazer a cirurgia? Não, você tem que saber a cirurgia, você tem que saber a técnica, você tem que dominar a técnica, conhecer, o laser vai te auxiliar nessas cirurgias, tá? Mas o laser não faz de você um melhor cirurgião. Bom, então, esse é tirar daqui, um fibrosarcoma, já ulcerado. Então, a gente fez um planejamento aí cirúrgico para fazer a remoção, foi removido toda essa área aqui, tá? E o laser realmente ajuda bastante. Para os vasos grandes, não tem para onde escapar, você tem que ligar. A gente está assim, trabalhando, e hoje eu trabalho melhor do que há 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, no sentido de entender melhor o laser, a potência, o pulsado, não pulsado, para tentar achar a melhor forma de fazer. Então, uma forma que eu acho que funciona bem para vasos grandes é 3,5 watts no pulsado sem contato. Então, a gente consegue fazer um enxugamento bem desse vaso aí. Mas, por exemplo, uma cirurgia dessa, de um porte desse tamanho, a gente faz uma ligatura temporária da carótida para sangrar menos durante aquele período que sangra, porque é um período que sangra bastante e depois para porque você controla. Então, se a gente pode, de alguma forma, melhorar o sangramento dessas artérias grandes, o ligamento temporal da carótida vai bem. Mas, no geral, assim, o sangramento desses vasos menores, o laser está controlando tudo. Isso faz uma cirurgia bem mais limpa, bem mais tranquila. Então, está aí a remoção do fragmento removido, o pós-operatório, a trufa nasal ficou, tá? Um pós-operatório aí, de uma semana, tá? 1 mês pós-cirurgia, foi dada a opção de fazer a correção plástica ali para deixar esse narizinho mais estético, mas não houve interesse, e nem necessidade, porque o animal estava bem, o paciente estava bem. Esse é um outro caso, esse é um ameloblastoma acantomatoso canino, uma neoplasia benigna, porém extremamente invasiva, então tem que fazer uma cirurgia realmente invasiva mesmo, como foi feito aí, vocês estão vendo. Também mesmo esquema, com laser, ajuda bastante, sangramento, feito, aliás, esse cinema, acho que ele não fez a ligatura da carótida, mas liga os vasos grandes, e foi feito aí fechado, na verdade essa foto não parece bem, mas esse animal respira por aqui, e esse animal tem uma vida, assim, muito boa, animal jovem, então, vida normal, isso é até um mito achar, nossa, vai mutilar meu animal, não vai viver bem, nada disso, eles têm uma qualidade de vida super boa. Mandibulectomia eu nem falo, acho que eu nem coloquei aqui nessa palestra, que é uma coisa que vai tão bem, que não tem por que não deixar esses bichos viverem bem com isso aí. Bom, e a síndrome braquicefálica é um capítulo à parte do uso do laser. Eu acho que, por si só, quem tiver interesse em ter um laser, se você só for fazer cirurgia de braquicefálico, já é um investimento muito bom, porque faz uma diferença bem grande.
O que aconteceu aí ao longo desses últimos séculos? A gente fez uma mudança muito grande no fenotipo do cão. Assim, não existe nenhuma outra raça, outra espécie de mamífero que teve uma mudança assim tão grande. Então, desde um cachorro muito pequeno, que cabe dentro de uma xícara, até um dog alemão gigante. Todos são oriundos do lobo. Então, e a gente fez essa mudança aí, não só de tamanho, como da cabeça. Então, os bracocefálicos são, quer dizer, de curto e cefálico de cabeça. Então, eles têm a cabeça mais curta. E isso é o resultado de uma anquilose prematura das cartilagens epifisiárias do osso da base do crânio. Então, o que aconteceu com isso? É uma mutação de osso. Então, o tecido mole, ele não acompanhou essa mesma diminuição, tá? Mesma coisa com os dentes também. Por isso que cachorros pequenos têm dentes grandes e cachorros muito grandes têm dentes muito pequenos. E a mesma coisa aconteceu com o tecido mole. A gente diminuiu o focinho desses cachorros, a cara todos esses cachorros, a maxila desses cachorros, e o tecido mole ficou ali em excesso. Então, a síndrome bracocefálica, ela tem uma série de consequências. Uma delas é o palato mole alongado, narinas estenosadas, e essas duas coisas a gente já vem fazendo dentro da veterinária há décadas, então a gente sabe muito bem. E mais recentemente a gente entendeu, os estudos mostraram que tem outras coisas que estão envolvidas na síndrome bracocefálica, como os sacros laríngeos evertidos, as tonsilas evertidas, os vários graus de colapso de laringe, colapso traqueico, colapso de bronco. Então, é um conjunto de problemas, o combo vem todo junto. E a notícia ruim para esses animais é que nós, humanos, estamos cada vez piorando eles. E essas raças estão em modas agora, então estão crescendo muito. Então, cada vez mais a gente está criando uma cara mais achatada, com uma aparência mais humanizada. Acho que isso que agrada as pessoas, mas na verdade está causando um problema assim muito grande. Então, assim, eu sou particularmente contra esse tipo. Quer fazer bracocefálico? Faz, mas vamos melhorar esse nariz? Vamos selecionar para esses bichos terem um pouco mais de nariz, respirar melhor, viver melhor, e não puramente a estética aí. Então, isso aqui é uma tomografia de um pastor alemão, um cachorro normal. Então, a gente vê aqui palato duro, porque tem osso baixo, palato mole, porque não tem, e aqui a nossa epiglote, que deveria estar abrindo e fechando, abrindo e fechando. Chega no bracocefálico, primeiro, um palato extremamente espessado. Segundo, longo, a nossa epiglote, que deveria estar abrindo e fechar aqui, está com o palato mole ali em cima. Então, fica... Isso aqui tem que ter uma dificuldade muito maior. Cavidade nasal, que vamos falar um pouquinho mais para frente isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, o meato deveria estar livre, aqui, ó, pretinho, livre, sem nada. Olha aqui a quantidade de coneta que tem aqui. Olha o espaço que tem aqui, olha o espaço que deveria ter, olha o espaço que tem. Então, ficou tudo achatado ali dentro. Isso causa problemas respiratórios aí muito graves. Só lembrando aí como que a laringe fecha, né? Então, tem epiglote, que eu falo como se fosse uma dobradiça, e as aritenoides como se fosse uma porta de correio. Então, esse fechamento aí duplo faz com que a laringe fecha e a gente consiga engolir, que o esôfago está logo aqui para cima, sem com que o alimento caia aí na laringe, vai para a traqueia e causa uma falsa via e engasga. Então, esse é o fechamento. Só que o problema é que essa epiglote, que deveria estar abrindo e fechando livremente, ela está sendo sobreposta ali com o palato. Então, isso é um palato alongado. Está vendo o excesso?
E como que a gente faz a correção nesse palato alongado? Então, a gente, primeiramente, demarca, mesma coisa nas cirurgias oncológicas, demarca o palato onde vai ser retirado e vai fazendo a remoção aí. Uso aí esse é um bulldog, a gente faz aí cerca aí de 4 pulsados, 5 pulsados, depende da espessura, da pigmentação do laser diodo. Vai resfriando o tempo todo ali para não causar um dano térmico, tá? Se você é dentista e tem alta a seringa tríplice, você pode ir resfriando com a sua seringa tríplice e sugando também para tirar essa fumaça. E é essencial você ter E aí, acabou a cirurgia. Então, aqui, ó, vamos analisar um pouco o que foi feito aqui, ó. A gente demarcou, esse animal, quem intuba normalmente é o cirurgião, porque ele quer ver como que tá para fazer um planejamento mental da cirurgia, como que vai ser. Fez planejamento mental, esse animal é intubado, e faz a demarcação, como vocês viram. E aqui tem uma coisa muito importante, que é uma separação. Normalmente você pode usar gás, e aqui foi feito um abastador de língua, mas você tem que isolar a sonda endotraqueal do laser. Por quê? Porque o laser e o oxigênio junto não é uma boa combinação, pega fogo, tá? Então você tem que isolar o seu tubo endotraqueal. A mesma coisa vai para conteúdo aí de intestino, que pode ter metano e pega fogo também, tá? Então tem que ter esse cuidado. Isso aí não é nenhuma dica, isso aí é conceito básico aí de cirurgia a laser, tá? Então isso é muito importante. E a outra coisa que eu comentei são os colapsos de laringe. Então tem o grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1, os sacros ficam evertidos, tá? São uma membrana que sai para fora e realmente ela atrapalha a respiração. O grau 2, os processos cuneiformes entram em posição. Lembrar que aquele vídeo você viu, a laringe abre e fecha. No caso aqui, ela fica o tempo todo em posição. E o 3, os coniculados também ficam em posição. Então, isso aí, o animal respira muito mal. Às vezes tem que viver de tráqueo. Esse é um caso, é uma biópsia de quadros vocais, mas eu aproveitei o gancho aqui, porque eu retirei um pouco, um pedaço uma porção aí do sacos laríngeos também, tá? Que é o colapso de laringe estágio 1. Então, esse animal aqui, a queixa aqui não latia, e a gente fez esse exame, né, via endoscópio, estava, assim, bem irritado, bem amaciado. A gente fez uma biópsia e acabou sendo só um processo inflamatório mesmo. Então, esse vídeo vai mostrar a biópsia. Então, tem uma pinça aí de Love, que é uma pinça de biópsia, na verdade, mais para segurar mesmo, e a gente vai fazer a biópsia com o laser de diodo. Esse a gente usou normalmente aí para saco, a gente usa uma potência aí de 2,5 pulsado, tá? Porque a última coisa que a gente quer é um edema nessa área no pós-cirúrgico. Então, tá aí a remoção. Bom, e cavidade nasal e laringe junto, né? Vamos misturar um pouquinho as coisas aqui. A gente vai, esse é o Mute, o meu cachorro pastor da mantiqueira. Então, o tamanho da cavidade da entrada aqui da trufa nasal. Olha um braquicefálico. Olha o nariz desse pug. Fechado, tanto horizontal quanto verticalmente. Então, tem vários graus aí de estenose nasal,
E aí você pode, literalmente, botar o grau que o seu paciente está baseado aqui nesse esqueminha aqui. Isso aqui está lá eu peguei da Universidade de Cambridge, lá que eles têm uma, um departamento dos braquicefálicos, tá? E a cirurgia é também com laser. Então, a cirurgia é feita de uma forma de cunha, então a gente vai literalmente abrir essa área, sempre resfriando. Esse vídeo, embora seja em tempo real, está acelerado, tá? Só para não perder muito tempo aqui. Uso uma ancoragem. E assim, eu sempre falo nos cursos que a gente dá, não se empolga muito você querer entrar lá dentro, porque a tentação é grande. Então, você vai entrar, vai chegar em cartilagem e não vai ter fim isso. Então, a entrada ali num bulldog francês, por exemplo, a gente tira mais ou menos 1 centímetro para dentro, tá? Esse é o aspecto final. Muitas vezes essa área pode ficar despigmentada, somente no cirurgião mais inexperiente, que vai usar muita potência, muito joule, e vai causar uma despigmentação. E isso vai voltar depois, tá? A pigmentação volta depois, pode ficar tranquilo com relação a isso. A outra coisa ainda de cavidade nasal, isso é uma cavidade nasal de um animal normal, isso é uma cavidade nasal de um braquicefálico com um coneto aberrante cranial, é o Rostal Aberrant Turbinate, tá? E esse também causa uma obstrução importante. Então, isso, ou caudal, isso é o meato, uma foto tirada via cavidade nasal, fez 180 graus, entrou aí em região de laringe, e você vê que tem um espaço grande aqui. E esse animal tem um coneto aberrante caudal, tá? Causa uma obstrução. A gente faz aí a remoção dele. Bom, só voltando aqui, não é uma cirurgia que eu recomendo para qualquer um fazer, cirurgia extremamente avançada. Você tem a possibilidade de você estar fazendo isso se você pegar artérias grandes e sangrar, e se você não estiver preparado, você não pode até vir a óbito, se você não souber controlar a hemorragia. Então, a gente sempre faz sem contato para evitar isso aí, e se acontecer, você vai ter que tomar as medidas, vai ter que fazer um tamponamento ali, que também não é o fim do mundo não, mas se você não estiver preparado para isso, pode ser um problema grande. Tá, então, se acontecer, você vai ter que botar uma gase ali, botar uma atadura, vai ter que deixar esse tamponamento aí pelo menos por 24 horas e entrar. Mesma coisa com cirurgias oncológicas, eu já tive caso de pegar uma artéria grande e ter que botar uma gase
e abortar a cirurgia e com 24 horas ir lá e tirar. Então, isso a gente sempre é, espera pelo melhor, mas estamos preparados para o pior. Então, isso aí é fundamental para qualquer tipo de cirurgia, tá? Então, é um alerta aqui, que não é para você chegar já fazendo essa cirurgia, a não ser que você tenha um conhecimento bem grande. Qual a dica aqui? Vai bem, 3,5 pulsado, sem contato. Se sangrou, para e vai fazer outra coisa, não fica insistindo não, tá? A ideia disso aí é fazer essa diminuição desse tecido aí sem contato, tá? Bom, remoção de tonsila também nos bracocefálicos. Essa tonsila evertida, ela, conforme o animal respira, ela pode fechar mais ali o lumen. Então, o que puder fazer para melhorar a passagem de ar aí, a gente tem que fazer, tá? Uma cirurgia bem tranquila aí com laser. A recomendação do dia não é retirar a tonsila inteira, não. É tirar só a parte que está invertida. Então, parte dela fica lá, tá? Então, tá aí a remoção das tonsilas, quando elas estão invertidas na síndrome braquicefálica. Esse barulho que vocês estão vendo aí é a seringa trips que está jogando um arzinho ali, tá? E a sucção também tem. Aqueles que você vira com endoscópio, a sucção está na própria área de trabalho do endoscópio. Sempre ali a gaze protegendo o tubo endotraqueal, tá? Então é isso. Então vamos lá. Para essa cirurgia específica, deixa eu tirar isso aqui da frente aqui. Vantagens, manipulação mínima, isso inclui o laser e a dica que eu dou para o cirurgião menos experiente. Pouca manipulação. Esse é o segredo da cirurgia desse braquicefálico. Muita manipulação equivale a edema, edema no animal acordando equivale a tráqueo, equivale a um estresse danado para todo mundo. Que mais? Não há necessidade da ponta, então com laser a gente não dá ponto ali no palato, tá? Não tem sangramento, não é que não há sangramento, pode até acontecer um sangramento, é raro, mas pode acontecer. Se acontecer, você vai ter que ligar, vai ter que botar uma pinça, vai ter que cuidar dele com um laser também. Da prisão de terminações nervosas, já comentamos isso, menos dor, menos edema. Desvantagem é o custo do aparelho e a curva de aprendizagem com o laser. Esse é um caso que a gente pegou assim, recentemente, um luda-pomerana com uma atresia de laringe. Esse animal assim estava assim, veio para emergência, filhotinho mesmo, que eu não sei como que ele conseguiu viver até a data da cirurgia, que estava acho que 2 meses na cirurgia. A gente já fez uma tráqueo de cara, depois a gente chamou um endoscopista para ver como que estava, eu queria ver como é que estava traqueia e tudo mais. Não deu para entrar com o endoscópio em traqueia, foi feito só a avaliação da laringe. E aí, a primeira cirurgia, eu fui com o laser e fui literalmente abrindo a área, abrindo aí essa aritenoide aí, para abrir um espaço maior ali. Então, tá aí a cirurgia desse animalzinho aí de 2 meses de idade, com uma atresia aí de laringe. Um animal muito pequenininho, um tecido bem fininho, uma potência bem baixa aí, foi feito com 2 watts pulsado, era para cortar. Totalmente diferente de um bulldog. Então, tecido bem pequeno, bem fininho. Aí, depois da primeira cirurgia, estava com esse aspecto.
E a segunda cirurgia foi a mesma coisa, foi abrindo a área ali. Nesse aqui você nota que, ó, que uma sonda uretral 12 já entrou. Então eu usei a própria sonda para guiar, para eu ver aonde que eu poderia ir abrindo a área aí dessa laringe, tá? E aí a gente foi abrindo essa área aí, aos poucos abrindo. O grande cuidado é assim, poderia fazer uma abertura radical no começo? Pode, mas a preocupação minha é falsa via. Então, eu optei por fazer aos poucos, para esse animal não ter falsa via, do que abrir demais e ter uma falsa via, e aí a gente vai estar numa situação bem complicada. E na terceira cirurgia, a mesma coisa, a gente foi abrindo mais essa área. E aí, esse animal está respirando melhor, por quê? Porque o tutor fecha a tráqueo e faz essa fisioterapia todos os dias, várias vezes ao dia. Ele está respirando bem, sem a tráqueo. Então, acredito que essa tenha sido a última cirurgia, e a gente vai fechar essa tráqueo aí em breve. Vamos ver. Esse é um outro caso, um gato de 16 anos que estava com um tecido ali de granulação em região de laringe, já entrando em traqueia, e a gente foi também com o endoscópio, e foi literalmente fazendo ablação desse tecido aí, tá? Então, esse animal estava com tráqueo, tá? Então, por isso que não tem a preocupação aí do tubo endotraqueal, a preocupação do oxigênio, porque a tráqueo está levando oxigênio para o pulmão lá, então essa área de laringe está livre. Então, entra aí, resfria, joga uma água, joga um ar, faz sucção, vai resfriando a área, vai fazendo todo esse trabalho, é trabalho de formiguinha, tá? Para retirar, e a gente conseguiu aumentar o lumen dessa traqueia, e aí estava em dúvida, acabamos a cirurgia, pô, será que vai ter edema o suficiente? Vamos tirar a traque? Não vamos? Vamos tirar a traque. Tiramos a traque, esse animal passou a respirar bem. Então, foi bom que aconteceu isso. Bom, a gente faz uns cursos aqui com apoio da DMC também, né? E são cursos práticos que mostram um pouco dessas cirurgias que eu mostrei para vocês. São 2 dias de cursos práticos. Turmas pequenas de 8 alunos, e cada um com cada 2 com uma mesa. Bom, eu tenho mais alguns casos aqui para mostrar. A gente não sabia quanto tempo ia ter, então vou passar alguns outros casos aqui, a gente terminar, para a gente fazer 1 hora aí de conversa. Eu quero conversar também com vocês sobre a estomatite, gengiva estomatite crônica uterina. Esse é o único onde você tem que usar o laser de CO2, o laser de diodo não aplica aqui. São casos que tem que fazer extração de todos os dentes, extração por um dentista, remoção de ligamento periodontal, assim, é uma cirurgia que tem que ser feita por um especialista. E nesse caso, onde essa estomatite não resolve, e aí a aplicação do laser é um dos tratamentos, não que necessariamente é o tratamento que vai funcionar, mas é um tratamento que ajuda também. E basicamente vai dar uma pincelada com o laser nessa área da estomatite. Então, a gente consegue aí fazer formar um tecido mais rústico. Então, esse é um outro caso. Tá vendo, ó, que ele fica meio esbranquiçado? Isso é o aspecto ali depois, tá vendo, ó? E fica isso aqui, ó. Isso aqui são, depois de 3 aplicações, saiu essa mucosite aí, essa estomatite aí. Esse é um outro caso de um animal que já tinha passado por vários especialistas, veio de São Paulo e nada resolvia, tinha que tomar corticoide para viver bem. Então, a gente fez a primeira aplicação, esse é o aspecto, depois fez a segunda aplicação, já estava com um aspecto melhor, depois teve uma
terceira aplicação, e aí a gente fez o retorno aí com 6 meses, e lado esquerdo praticamente resolvido, lado direito ainda tinha um pouco dessa estomatite, dessa mucosite. Mas o paciente conseguiu sair do corticoide, que é fantástico, muito bom, e clinicamente bem, o doutor optou por não fazer uma outra aplicação. Mas essa aí também é uma outra aplicação aí do laser para gengiva estomatite crônica felina nos casos refratários, tá? Outro caso também, tá, com aplicação. As cirurgias otológicas a gente usa também bastante, nas avaliações de conduto auditivo, isso com diodo, tá? Hoje em dia, a única aplicação do laser CO2 é para estomatite, o resto tudo eu faço com o diodo, me sinto mais confortável hoje. Então, a ablação de conduto auditivo vai super bem com o laser, porque é uma cirurgia que sangra muito, então, são micro sangramentos. Então, o laser ele ajuda muito que não tem sangramento, fica uma cirurgia bem mais limpa. Isso a gente usa bastante. Só uma coisa que eu não comentei, o pato. Por que o pato vai bem à cirurgia? O pato não tem retorno venoso de uma veia. São pequenas veias. Então, o laser ele consegue evitar isso aí. Por isso que uma cirurgia tradicional vai sangrar muito. Você não consegue fazer a ligação de todos esses vasinhos ali, aí que o laser vai bem. Outros casos também de neoformações que eu vou mostrar para você. Essa é uma neoformação, um animal com uma dificuldade respiratória bem grande, e ninguém sabia de onde que vinha. Então, a gente anestesiou esse animal, e quando o animal respirava, essa neoformação ele entrava lá para dentro. Então, a gente fez a cirurgia, removeu com laser, sim, sem praticamente uma gota de sangue aí, e a gente retirou, foi feita a sutura, e esse animal viveu bem, é um melanoma, esse animal teve uma metástase pulmonar, e depois de quase um ano ele teve que ser eutanasiado por conta da metástase pulmonar. Tratamento melanomal, tá. Esse é um caso que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte, é um melanoma onde a cirurgia não era uma opção, esse animal ia morrer se fizesse a cirurgia. Então, a gente optou por fazer o laser de diodo aqui com o intuito de parar o sangramento. Sangrava, ulcerava, sujava toda a casa, causava aquele desconforto aí para o tutor. Então, assim, a gente aplicou o laser com esse intuito. Então, ele cria ali, o laser criou uma cicatriz, entre aspas, ali, que resolveu o problema do tumor desse animal? Não, mas melhorou a vida dele e ele ficou, assim, com mais dignidade, não ficou sangrando o tempo todo, né? Causar anemia, sujeira na casa, enfim. Então, é uma outra opção. Não estou dizendo que esse é o tratamento de melanoma. Melanoma é cirurgia, eletroquimioterapia, imunoterapia, radiação, acompanhamento com oncologista, com dentista. Não estou querendo simplificar o caso, mas nesse caso específico foi o que ajudou a vida desse animal, tá? Outro caso aqui de biópsia de incisional, sem anestesiar, só com uma sedação, da mesma técnica que eu já escrevi antes. Outro caso aqui também. Lembrar sempre que o laser tem uma válvula de segurança, tá? Esse é um outro caso de cirurgias oncológicas grandes também, que a gente usa o laser. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aqui é para mostrar o laser. Eu uso o laser de...
O laser que eu uso na rotina é um laser de 9 watts, tá? Esse aqui é mais para demonstração. Não acho que nas cirurgias orais, de cavidade nasal, de laringe, precisa de um laser com mais potência. Mas se você for fazer cirurgia de pele, remoção de tumores, pegar um animal grande, aí um laser de mais potência vai bem. Bom, pessoal, é isso que eu tinha aqui para falar para vocês. Tem aqui o meu e-mail, o meu WhatsApp. Se alguém tiver uma dúvida, quero dividir um caso aqui, perguntar alguma coisa, manda aqui uma mensagem para o meu WhatsApp, se demora para responder. Às vezes acontece mesmo, mas foi um prazer estar aqui participando aqui desse evento aqui com a DMC. Agradeço o convite e qualquer dúvida estou por aqui. Até a próxima. Obrigado, tchau. Fique com Deus.